Bom dia, professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo Duarte, e olá, curiosos. Olá, curiosos, filósofos curiosos. Mais um capítulo do nosso Tem dessa filosofia. série especial. Aí tem filosofia. E hoje nós vamos para a Idade Média, né? Isso. Então vou explicar o que é e quando é a Idade Média, Ward. Vamos começar por aí. Ok, primeira coisa que a gente deve ter em mente: Idade Média não é 35 anos, é outra coisa completamente diferente. Oficialmente, se você pegar o livro de história agora, não pega agora, assiste o programa até o final. Ó, é alguma coisa entre o século V e o século XV, tá? Da era cristã. Uhum. A gente costuma dizer que, olha, é a queda de Roma ali no ano 476, e na outra ponta a gente tem, pode ser a queda de Constantinopla em 1453, pode ser a descoberta da América em 1492, pode ser a Reforma Protestante em 1517. Varia conforme o gosto do freguês, mas é mais ou menos isso. Uhum. Na teologia e filosofia cristãs, a gente vai ter aí algumas etapas, e a primeira delas é a patrística, que trata da ciência na época dos pais da igreja. Igreja, eu sempre falo igreja, agora é cristã, tá? Que ela pega ali da velha igreja, estou falando do século I até o século VII, no máximo no início do século VIII, tá? A patrística pega todos os escritos teológicos desse período, incluindo textos de hereges, evidências textuais não pessoais, ata de concílio, tudo o que for dessa época. Tudo serve para construir o pensamento. Ah, mas até texto de herege? Até texto de herege. Porque você tem que saber contra o que a igreja se coloca. É nesse momento que aparecem, justamente porque existem hereges, aparecem os apologistas ou defensores da igreja. Clemente de Alexandria, Justino Mártir, Cipriano de Cartago. As primeiras decisões da igreja, dogmas, o que é heresia e o que não é, vem mais ou menos dessa época. E a gente vai ver aí que isso aí tá, algumas coisas a gente se refere ainda à Grécia, mas muito pouco, porque a gente vai partir para Alexandria, Cartago. Eu estou falando de norte da África. Uhum. A gente não costuma associar muito filosofia ao norte da África, mas o norte da África, eu estou falando norte da África mesmo, mar Mediterrâneo, tá? Era colônia romana. Então, circulava muito por ali filosofia, matemática, teologia em geral, cristianismo, foi bem nessa fonte e tal. Aliás, nós temos surgindo aí nessa época os 4 pais da Igreja Latina, né? Que são Ambrósio de Milão, Jerônimo, Gregório Magno e Agostinho. Jerônimo, para os católicos, São Jerônimo, foi o cara que ele não escreveu, mas ele compôs a Bíblia. A Bíblia não foi escrita, ela foi composta por Jerônimo, que é o padroeiro dos bibliotecários. Jerônimo foi o cara que juntou um monte de livros que eram tidos como sagrados aqui, mas não eram ali. Foi juntando e falou, olha, esses aqui são os livros sagrados e tal. Ele escolheu um monte deles e deixou um monte de fora. Por exemplo, a gente conhece 4 evangelhos que estão na Bíblia. Mas existem muitos outros que ele falou, não me convenceu. Então, é bom, né, quem quiser se aprofundar no estudo da Bíblia, por exemplo, ou do cristianismo, saber que existem um monte de outros textos. E esses filósofos bebem na fonte do estoicismo, né? Lembra do não me importismo?
As coisas não importam nem prazeres, nem sofrimento, porque vão se importar com o quê? Com a graça divina. Eles têm pontos em comum com o ceticismo, que é não acreditar em qualquer coisa, mas é a doutrina de Platão, em especial que veio depois de Plotino, que era chamada de neoplatonismo, que é o grande referencial. O principal desses caras aí, desses padres da igreja, que deu uma estrutura imensa para o pensamento cristão, é Agostinho de Hipona. Hipona é norte da África, que ele viveu ali entre o século IV e o século V da era cristã. Ele escreveu 2 obras. Um é um livro chamado Confissões, que conta a conversão dele. O Agostinho, que os católicos chamam de Santo Agostinho, de santo, ele não tinha nada. Esse cara era da pá virada. Assim, filho ilegítimo com mulher casada. Este foi o cara que, numa oração, ele escreveu: ó Deus, dai-me a castidade, mas não agora. Tá? Ele sabia o que ele queria e quando. Mas ele se converteu. E ele escreveu isso em Confissões. E depois escreveu uma obra monumental, filosófica, chamada A Cidade de Deus. A Cidade de Deus é o cristianismo. E ele diz nesta cidade, que essa cidade pegava o mundo, ele diz nessa cidade quem deve entrar nessa cidade, como é que se vive lá e tal, como é que se vive na cristandade. É considerado o fundador da filosofia cristã. E, inicialmente, ele se voltou contra os céticos, porque os céticos diziam: ah, não, eu duvido de tudo. Não tenho nada, é possível ter certeza. Ele falou: Isso depois Descartes, o filósofo René Descartes, no século XVII, vai retomar essa ideia. E ele escreveu, Agostinho escreveu na Cidade de Deus: ah, vocês duvidam? Então, se eu duvido, eu sou. Porque não tem nada duvidando. Então, se eu duvido, eu sou. Se eu estou duvidando, eu existo. Descartes foi o cara que mudou a frase para: se eu penso, logo existo. Bebe nessa fonte aí. Os sentidos, vejam o platonismo aí, os sentidos podem ser enganados, mas a verdade das ideias, assim como a matemática, por exemplo, permanece indubitável, você não pode duvidar. É por causa da sua ideia de um mundo espiritual e físico separados que Agostinho via no platonismo algo muito próximo do cristianismo. E ele, Agostinho, nas suas obras, nos explicou: o mal, não existe o mal em si. Mal é a ausência do bem. O que existe na sua vida é o bem. Se você não construir o bem na sua vida, aí você conhece o mal. Está em você, portanto. Construa o bem. Outra, existe um pensamento científico que diz: ah, de nada, nada vem. Tudo tem uma causa. Ele fala: ah, é? Pois existe uma causa primeiro. Existe uma criação que vem de nada. É a criação de Deus. Não existia luz e Deus disse: faça-se a luz. Como Deus parece ter usado um fósforo, porque ele disse fiat lux e fez-se a luz. Ele também é um dos que defende a ideia de Felix culpa. Quem que é esse tal de Félix? Não, não é nome de gente. Felix culpa em latim significa feliz culpa. Feliz culpa de Adão. O pecado original de Adão, a queda de Adão, comeu a maçã, foi expulso do paraíso. Poxa, ainda bem que ele fez isso. Porque todos nós nascemos com o pecado original. A Félix culpa. Porque essa culpa do Adão permite que a gente conheça o Redentor. A gente só conheceu Cristo por causa da Félix culpa. E a fé precede a razão. Antes de mais nada, acredite. Mas depois pense a respeito. Porque a razão, o raciocínio é importante para confirmar a fé. No início do século VI, a gente teve um cara chamado Boécio, que pegou uma obra do Aristóteles, o Organon, e traduziu para o latim e comentou. Do século VI até o século XII, foi a única obra de Aristóteles que os cristãos tiveram acesso. Aguardem, nos próximos capítulos, vamos ver que esse Aristóteles, que não existia na Europa, existia para os muçulmanos, que estavam pintando e bordando com Aristóteles. É nessa época também que os mosteiros
vão ser os centros de conhecimento, porque tudo que era livro ia parar nos mosteiros, como a gente vê lá no filme e no livro O Nome da Rosa. É a época em que precisamos formar gente não só na igreja, precisamos formar fora da igreja. Beleza, vamos criar as universidades. Bolonha, Oxford, Paris, universidades criadas para se formar as pessoas. E a base da educação eram as 7 artes liberais, como eram chamadas. Tinha o trivium e o quadrivium. Trivium é gramática, dialética e retórica. Quadrivium é aritmética, geometria, música e astronomia. Trivium, porque são 3. Aí daí vem a palavra trivial. Por quê? Trivial. É simples, é trivial, é o básico. Quer saber gramática, dialética, que é a arte de debater, e retórica, que é a arte de falar em público, discursar. Os alunos tinham que saber isso daí, essas 7 coisas, para depois aprenderem teologia, medicina, engenharia, etc. E as universidades foram fundadas em Bolonha, em Oxford, não sei o quê, mas isso não interessava, porque em todos os lugares se falava latim. Até porque a Idade Média não era um lugar de trevas, que ficava todo mundo fechado dentro do castelo. As pessoas zanzavam muito pela Europa e havia uma economia muito forte. Só no século XII, o mundo bizantino, ali onde hoje é a Turquia, e o mundo islâmico nos forneceram o retorno da filosofia aristotélica. E aí a Europa pôde crescer, mas isso vai ficar para a semana que vem. Olha só, no próximo episódio, então, a continuação aqui dos pensamentos medievais com o professor Vardy Marques. Estou adorando, eu fico aqui, fica viajando, fica aprendendo, sensacional, Vardy. Então, já está marcado, semana que vem você está aqui de volta. Estamos aqui. A semana Tchau, que vem pessoal. não, vai pular uma, mas depois a gente explica para todo mundo direitinho a ordem aqui. Ok. Grande abraço, Vardy. Grande Obrigado. abraço, pessoal. Bom sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.